Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Esta lei veio revogar a antiga Lei 4.898, que foi criada no regime militar, logo ao início, para coibir o excesso dos militares, das autoridades policiais, de todos, em um período de ditadura. Esta vem em um período de democracia plena, com o objetivo de limitar as autoridades, mas agora não mais as autoridades policiais, como a anterior. Agora todos, servidores, auditores fiscais, agentes do Ministério Público, parlamentares, estão sujeitos a essa lei. É claro que é difícil imaginar um deputado estadual cometendo abuso de autoridade. Pode ser, mas é muito difícil. Então, na prática, essa lei vai atingir mesmo, mais do que todos, agentes da segurança pública em geral. Muito mesmo. Depois, magistrados. Depois, os outros, em uma situação especial. Essa lei, na parte geral, ela tem coisas positivas. Por exemplo, ela diz que o crime só existe com finalidade, com dolo, com finalidade, por exemplo, de exibição de poder, com finalidade de obter vantagem pessoal para si ou para outrem. Portanto, não há crime se for um ato inconsequente, sem nenhuma destas intenções. Outro aspecto interessante dessa lei é que ela, nas penas alternativas, chega a ser até mais benevolente que o Código Penal. Porque para a perda ou inabilitação para um cargo ou função, exige reincidência. E no Código Penal, não. Então, ela não é uma lei draconiana nesse aspecto. E também, quanto à responsabilidade penal, civil ou administrativa, tal qual em qualquer lei, ela declara que são independentes. Pode ser absolvido no crime e condenado na esfera administrativa, por exemplo. Mas o que nos interessa ver são os tipos penais. O primeiro tipo penal que nós vamos examinar é o do artigo 9º. O artigo 9º estabelece que decretar de medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com hipóteses legais é um delito e é punido com 1 a 4 anos. É um artigo muito perigoso. Os juízes estão em risco nesse artigo, porque o que é desconforme aqui não é ali. O que é desconforme para mim pode não ser para você que está me ouvindo. Portanto, há muito subjetivismo e isso coloca o juiz que decreta uma preventiva numa situação de medo. E o juiz medroso não é um bom juiz. O artigo 27 fala da requisição de investigação criminal ou de procedimento administrativo, sem que haja indício de crime. Esse artigo e o artigo 33, que fala de exigir informação ou cumprimento de obrigação sem que haja lei que dê respaldo, deve merecer muito cuidado, porque o juiz está arriscado. Por exemplo, quando o juiz olha uma petição, tem 8 requerimentos, e o 7º diz: expedir ofício ao hospital tal para que informe em 24 horas. Um minutinho, qual é a lei? Porque sem a lei o juiz poderá estar em curso em abuso de autoridade. Outra coisa, num requerimento qualquer de uma parte, peço que se expeça ofício à Polícia Federal para instaurar inquérito. Opa! O juiz tem que saber se há algum indício de crime, porque se ele manda o ofício, ele está em curso em abuso de autoridade. Muito cuidado. O artigo 37 fala nos órgãos colegiados, na hipótese do juiz, ou desembargador, ou ministro, pedir vista e não devolver os autos. Os regimentos estabelecem prazo, mas ele não devolve os autos. Claro que sem dolo não há crime. Se for só porque é uma pessoa desidiosa que se esqueceu,
não há crime. Mas, no passado, todos nós soubemos de casos que ocorreram com intenção de procrastinar para algum tipo de vantagem para si ou para terceiro. Então, esse artigo me parece bom. O artigo 43, ou melhor, o artigo 43 mesmo, que fala da violação de prerrogativas de advogados, deve merecer cuidado dos juízes, porque hoje em dia estamos numa época de muitos conflitos, temos mais de 1 milhão de advogados. Consequentemente, o juiz está sempre em risco. Isso deve ser evitado, por exemplo, deve haver treinamento nas escolas para o juiz se comportar na audiência, que não perca a autoridade jamais, mas que não possa estar em curso. O artigo 36 fala em decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros. Cuidado! O artigo não é draconiano, porque exige que a parte peça ao juiz para só daí haver o crime. Porém, o juiz deve estar muito atento a isso, porque se houver uma desorganização na secretaria ou cartorária e ninguém vê, ninguém chama atenção, não for examinada a petição, ele poderá estar no crime. Finalmente, eu quero dizer sobre essa lei que ela, em alguma parte, ela pode intimidar o juiz, pode fazer com que o juiz remova para a vara de execuções fiscais o juiz do crime para evitar problemas na sua vida, ou para a turma recursal dos chefes. E pode também gerar juízes que se apoiam muito no Ministério Público para evitar a possibilidade de serem processados. A primeira ou a segunda hipótese são péssimas porque tiram do juiz o que lhe tem de mais caro, a imparcialidade. Portanto, essa lei exige mesmo muito estudo, muita cautela para que não criemos juízes medrosos. Muito obrigado pela atenção a todos.